Boa noite, amigos e família. Estou aqui mais uma vez com vocês numa super live. Hoje o tema é Educação Inclusiva, possibilidades de aprendizagem para todos. Meu nome é Ana Cristina, sou professora da Rede Pública Municipal, psicopedagoga clínica institucional e especialista em educação inclusiva. Um desenho feito com uma só cor tem muito valor e significado. Mas como não negar que a introdução de matizes e tonalidades amplia o conteúdo e a riqueza visual? Ou a figura humana, representada por um traço ou por um círculo, sendo que podemos estimular para que a pessoa, o indivíduo ou a criança, se veja e veja o outro em sua totalidade. Além do enriquecimento do vocabulário, a estimulação motora global e fina. A importância das referências e dos modelos de aprendizagem. A diversidade da escola é algo fascinante, mas ainda temos muito o que aprender. Foi a favor da diversidade e pensando no direito de educação e de direito de todos de aprender, que a Lei 7.853 obriga todas as escolas a aceitar matrículas de alunos com deficiência e transforma em crime a recusa a esse direito. A educação inclusiva acolhe a todos, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento cognitivo, para os superdotados, para todas as minorias e para qualquer criança que seja discriminada por qualquer motivo. Se estamos em um cinema, no ônibus e na sala de aula, temos pessoas e temos contato com pessoas que não conhecemos. A inclusão, além de estar com o outro, também é interagir com o outro. Hoje, para conversar um pouquinho sobre o tema, estão aqui comigo na sala Roseli Rodrigues. A Roseli é pedagoga e também trabalha na Universidade de Paraíba. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela live, pelo convite, e sejam todos bem-vindos. E muito obrigada, Ana. E é um prazer, Marcelo, estar aqui com você também. O nosso outro convidado é o Marcelo Dantas Aguiar. Não vou falar de quanto tempo que eu conheço o Marcelo, porque também faz muito tempo, né, Mar? Ele é formado em Ciências Biológicas, Pedagogia, pós-graduado em Educação Especial Inclusiva, psicomotricista clínico e relacional. Ele também tem especialização em saúde mental e ênfase em TEA, né? Transtorno de espectro autista, e é neuropsicopedagogo. Espero ter falado todas as suas formações, que é uma lista bem extensa. Boa noite, Marcelo. Já quero agradecer ter aceito esse desafio e estamos juntos, né? Boa noite a todos, agradeço o convite. Dispensa comentários, né? O tanto que a gente se conhece, né, Ana? Roseli, é um prazer estar contribuindo juntamente com você nesse momento tão rico de experiência e espero que igual sempre fala, né, que as contribuições elas sempre se dão em grupo, né? A interação e a aprendizagem vai ocorrer bastante nesse momento com nós três e quem estiver conosco aí acompanhando. Boa noite. Com certeza. Então vamos lá, vamos começar pela Roseli, que eu acredito que a gente não está fazendo a live de esclarecer alguma... O seu som está cortando. Está cortando? Para mim, tá. Vamos lá. Melhorou? Não. Mas está me escutando? Agora estou. Agora estou. Tá? Então vamos lá, eu vou repetir então. O objetivo da live é justamente esse, é esclarecer alguns pontos importantes da educação inclusiva. Eu sou apaixonada por educação inclusiva. Trabalhando
setor privado na área, mas eu estive muito à frente do município dessa questão. Então, Ana, o seu áudio não está saindo para mim. Desculpa, gente, desliga o seu microfone, Rô, porque o do Marcelo tá normal. Eu acredito que seja um problema. Não estou ouvindo a Ana. Vamos ver, acho que a Roseli ela tá com problema no áudio e ela tá retornando, eu coloco ela novamente na sala. Eu vou começar pelo Marcelo, depois eu retorno a fala para a Roseli. Marcelo, você acredita que é preciso inovar o modelo educativo que temos hoje para que realmente a educação inclusiva lá aconteça? O que você pensa sobre esse ponto, Marcelo? É uma pergunta bem importante, né, no momento em que nós estamos vivendo, né? O mundo em que vivemos se transforma em uma velocidade muito superior à do sistema educacional, né? Então, quando a gente menos espera, tem aluno que chega com uma tecnologia, chega com uma fala que nós, professores, não estamos com acesso rápido quanto eles, né? Por essa razão, o desafio de propor formas de aprendizagens efetivas, inclusive para as novas gerações, tem que se aumentar ainda mais e a cada dia, né? Já que não sabemos exatamente o que amanhã nos reserva, né? O que o mundo nos reserva amanhã, né? E como nós devemos preparar esses jovens para esses desafios que estamos acontecendo. Haja visto o que estamos passando, né? Da noite para o dia nos tornamos youtubers. Aquela informação que a gente tinha sobre tecnologia era Word, era Excel, era por conta de preencher planilhas. Agora, o fato de transformar na prática, né, toda essa situação para uma nova forma de vida, né, uma aula reversa, né, uma escola inversa daquilo que a gente está, né? Então, o entendimento de tudo de modelos de educação que a gente tem que observar que devem ser mais flexíveis, né? Os mais flexíveis têm mais condições de assimilar mudanças relacionadas, comparadas aos modelos rígidos de educação, né? Afinal, como verificamos ao longo do ano, da nossa história, da humanidade, a capacidade de adaptação e de superação de diversidade garante a continuidade da nossa existência. Então, uma fala muito importante que cabe nesse momento, enfim, até mesmo qual é a tarefa da escola de hoje, né? E o que nos espera em relação a isso? Essa é uma das perguntas que mentes inovadoras, geniosas, fazem ultimamente, né? O que nos espera o amanhã, né? Essa curiosidade sobre aluno, sobre o aluno novo aluno que nós vamos recebê-lo ao terminar esse momento de confinamento, né? Vai ser, inclusive, o futuro das respostas que nós teremos, né, das diferentes culturas, as indústrias, os profissionais que irão surgir no mundo todo. Esse processo não só se cria soluções, como apresenta também novos questionamentos, né, que vêm lado a lado dessas questões desse novo modelo de educação que tem que ser, né? Então, há anos nós estamos tentando mudar a forma de trabalhar, né? E nos deparamos muitas das vezes com situações rígidas, das quais temos que, aos poucos, comermos pela beirada para podermos alcançar essa flexibilização de trabalho, de forma de desenvolver, né? Por definição, a inovação
é um processo que busca tornar novas vidas melhores, inclusive, né? Então, a partir do momento que esse inovar, esse modelo educativo possa acontecer, ele vai recriar recursos ínfimos, né? Que vai nos afetar também, né? Que vai dar muitos direcionamentos. E muitas escolas acreditam que apenas levar computadores, dispositivos eletrônicos, montar robótica é o suficiente. Não é o suficiente, a gente bem sabe disso, né? Então a gente tem aí a criançada que tem que não apresentam nenhum comprometimento, mas ao mesmo tempo nós temos as crianças que apresentam um comprometimento biológico, e eles estão inseridos aí. A gente tem que verificar e como que está essa molecadinha dentro desse universo, né? Uma série desses dispositivos, né, que impulsionam, estão ao nosso serviço e são impulsionados pela tecnologia. E a gente tem que observar todas essas nuances, né, para que a gente possa, ao longo de tudo isso, termos uma forma melhor de trabalhar, né? Então, eu penso dessa maneira. É importante, né, Marcelo e Roseli também, né, enfatizar que, assim, o momento que nós vivemos, eu acredito nisso, né, com a pandemia, colocou todo mundo na mesma situação. Hoje, assim, eu me vi também na questão de participar da inclusão dentro da escola. Porque a ressignificação do papel do professor, do aluno, do modelo de aprendizagem, do funcionamento da escola, de como o aluno aprende, mudou tudo, e mudou para todo mundo. Então, hoje, a gente discute essa questão da nossa própria inclusão dentro do espaço, né? No meu papel dentro do espaço escola, né? A preocupação da educação inclusiva eu estava com as crianças que apresentam, né, das pessoas com deficiência. E hoje a gente vê que o mundo girou e que, de repente, nós temos que ressignificar um modelo de educação, e esse modelo de educação inclusiva, eu acredito que seja para todos, né? O professor, ele teve que lidar com questões que a gente não fazia ideia. Na verdade, assim, a escola precisava mudar o modelo educativo. A questão do uso da tecnologia já tinha que estar na escola, né? Isso é um fato. O mundo todo, né, girando em torno da tecnologia, enfim, com toda aquela... com a velocidade de informação, com tudo que a tecnologia e a internet pode disponibilizar de aprendizagem, e nós estávamos ainda na questão do ambiente escola fechado. E, de repente, com a pandemia, não. Teve que obrigar todo mundo a sair da casinha, sair do quadrado, não, opa, porque não vai ser assim mais, não. Vocês têm que lidar com essa questão de formas de aprender diferentes. Enfim, todos nós, dentro nesse momento que a educação passa, estamos dentro da educação inclusiva, sim, né? Dentro da educação inclusiva no sentido de eu também tenho que ser inclusa, eu tenho que rever, eu tenho que ressignificar um modelo de educação como era, não vai caber mais, e o meu papel de professor vai ter que mudar diante de toda essa gama de situações que estão acontecendo. Roseli, você poderia, para a gente, né, a gente iniciar com você, daí deu probleminha no seu áudio, e aí eu queria retomar a pergunta para você. Ô, Ana, só posso dar uma falazinha? Diante daquilo que você está falando para nós, né, e para a gente entender um pouco melhor, eu penso, inclusive, que a gente tem que partir para uma revolução para a qual devemos trabalhar, antes de mais nada, o social, né? Que por mais que a gente esteja atrelados à questão da tecnologia, a gente tem que rever a questão social. Nisso está fundada a necessidade da educação que amplia o atendimento dos estudantes, né? O entendimento dos estudantes sobre o mundo, o diálogo com a tecnologia, os avanços da ciência, isso tem que ocorrer. Tudo isso sem deixar de investir na humanização, que é fundamental. E a gente não pode esquecer disso,
Porque por mais que sejamos analógicos, nós somos biológicos. Nós temos sentimentos, nós temos toda uma estrutura aí por trás. Oi, Rô, a palavra está com você. Liga seu microfone, está desligado. Estão me ouvindo? Estava cortando, nossa, estava muito ruim, não estava te ouvindo. Desculpa. Então, a educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção. Liga o microfone. Liga o microfone. Tá ligado. Tá ouvindo? Tô, certinho. Tá? Então tá bom. Então, como eu estava falando, né, a educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pode ser perpetuada a igualdade, oportunidade e a valorização das diferenças, humanos contemplando as diversidades sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gêneros de todos os seres humanos, né? Então, implica a transformação da cultura, né? Das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas do ensino, de modo a garantir acesso à participação e aprendizagem, né? De todos os sem exceções. Muitos fazem muito a diferença, e isso não é bacana, né? As dimensões dos projetos da educação inclusiva se torna consistente e sustentável com as ações contínuas relacionadas a cada um dos seguintes dimensões. E política pública, gestão escolar, estratégia pedagógica, família e parceria, isso é essencial. Não sei se é isso que eu pude responder para você. Então, a gente pensar em educação inclusiva, como a Roseli falou, é pensar o quê? Em acolher, né? Antes a gente pensava em estar com o outro, né? A escola tem essa riqueza, né? De diferenças dentro do mesmo espaço. Então, não é só estar lá dentro do espaço, né? Porque o estar, eu acredito que é mais simples, eu coloco dentro da escola. A inclusão, ela passa a acontecer quando você acolhe, né? Quando você pensa no aprendizado do outro. Isso é inclusão. É resolver o problema de todo mundo, né? A gente sabe que a escola, o funcionamento da escola, ele é um tanto complexo, né? Justamente por conta da diversidade. São muitas pessoas, uma diferente das outras, sem considerar a questão da deficiência em si. Uma pessoa não é igual a outra, né? Cada um aprende de um jeito, tem modelos de aprendizagem, tem com experiências diferentes, e isso tudo, a riqueza da escola está aí. O que a inclusão nos traz é a possibilidade de acolher, de pensar uma nova forma de aprender, de saber que um aprende de um jeito, o outro aprende de outro, mas que todos estão lá e eles têm que ser incluídos, né? E o que eu repito, que eu acho que no momento que a gente vive agora, ele se tornou muito enfático, é essa questão da pandemia colocar todo mundo no mesmo patamar, porque hoje eu estou num processo de inclusão dentro da escola. Todos estão no processo de inclusão, né? Eu estou sendo inclusa de uma outra forma. Eu tenho que descobrir habilidades de ensinar e de aprender. E a gente tem que se colocar no lugar do outro é muito importante. Eu acho que esse momento também da escola se olhar e pensar, nossa, puxa vida, eu tive que me reinventar, eu tive que pensar novas formas de aprendizagem, eu tive que aprender, eu tive que ensinar diferente, e o outro também tenha essa oportunidade e tem esse direito também. Eu acho que o mais importante da educação inclusiva é a gente ter essa definição, essa clareza dessa palavra acolhimento, né? Não é resolução de problemas, né? Porque às vezes a gente vê a inclusão como um problema. Não, é uma forma de acolhimento. Essas crianças, elas estavam fora da escola e isso é um direito, elas estarem dentro da escola. Só que elas têm que estar dentro da escola de uma forma acolhedora, né? Um olhar de empatia, um olhar de vamos acolher, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos tentar novas formas, vamos tentar novas
estratégias de aprendizagem que pode beneficiar não somente essa criança, mas todos que estão dentro do espaço escolar. Eu quero aproveitar e dar uma boa noite para a minha amiga Denise Elias. Saudade de você, amiga. Faz tempo que a gente não se vê. Elisandra, Alessandra, Thaís, Erineide, Rita, José Luiz Lima, Ivonilde, sua linda, quanto tempo. Boa noite, eu agradeço vocês já de vocês estarem nos ouvindo. Eu vou passar outra pergunta para o Marcelo, que isso eu escuto bastante e você deve ter escutado também. A criança, a pessoa com deficiência, ela aprende? Sem dúvida nenhuma. Né? Isso até fica até difícil de falar, porque assim, difícil entre aspas, né? As pessoas pensam que é difícil, né? A pessoa com deficiência, com certeza, ela aprende, né? Sempre há avanços, seja qual for a deficiência, né? Surdos, cegos, por exemplo, podem desenvolver a linguagem, o pensamento conceitual, né? Crianças com deficiência intelectual, por exemplo, podem ter mais dificuldades para ser alfabetizadas, mas adquirem a postura de estudante, sim, desde que elas sejam observadas, desde que elas sejam amparadas. O professor, quando está na sala de aula, ele tem que ter uma escuta extremamente apurada, ele tem que ter um olhar apurado para essa criança, né? Aliás, não só para essa criança, né? Para o grupo todo em si, né? A inclusão é para esse fim, a inclusão de qualquer que seja, né? Evidentemente, há aqueles que necessitam de uma atenção maior que o outro, né? Mas esse olhar, essa escuta atenta sempre tem que partir, né? O professor, a sala de aula é uma alquimia, né? Então, o professor é alquimista de tudo isso, né? Essa estrutura toda acontece literalmente desde que essa criança literalmente seja acompanhada, né? Conhecendo essa criança, incorporando regras sociais, desenvolvendo habilidades como a oralidade, o reconhecimento de sinais gráficos, no caso de crianças com a surdez, né? É importante entender, é importante que nós entendamos que a escola não deve necessariamente, inclusive, determinar o quanto tempo essa criança vai ter, né? Porque por trás disso tem inúmeras estruturas que precisam ser vistas, né? Lógico, o anseio da família implica bastante nisso, né? Então, as mães querem que seus filhos façam os cadernos iguais aos dos outros, que fazem a comparação de um filho com o outro, né? Mas a escola tem que estar ali firme e forte, a escola que realmente é inclusiva, né? A escola que tem um pensamento inclusivo nesse sentido, né? E assim, óbvio, a escola inclusiva, ela só vai ser inclusiva se a gestão dela acreditar na inclusão. Porque, veja só, a gestão é quem administra, é quem leva e conduz o barco, que são os professores que estão todos ali. Então, se eles não tiverem essa confiança, é impossível acontecer esse processo de aprendizagem dessa criança, né? E a gente não pode deixar de lado falar da gestão pelo simples fato que ele precisa rever a relação dele entre o currículo, o tempo e o espaço. O projeto político-pedagógico da escola, ele deve contemplar o atendimento à diversidade. Ele deve ter o aparato que a equipe toda terá que atender e ensinar a todos, né? Agora, o currículo deve prever a flexibilização das atividades, ter esse olhar com os recursos necessários para a flexibilização de toda essa estrutura.
Só para a gente fechar essa questão da aprendizagem das crianças com deficiência, o que eu acredito que seja mais relevante também nesse ponto, tudo que o Marcelo falou, que ele nos deu uma aula, né, por sinal, mas o que é mais importante a gente ter claro é essa questão do modelo educativo, a questão da avaliação. Né? A avaliação, eu acredito que, eu sou professora, a gente sabe o quanto isso nos traz ansiedade e angústia. Porque nós temos um modelo muito fechado, então você cria um padrão de currículo e de avaliação para determinado X, para 30 crianças. Qualquer criança que não está dentro daquele padrão, a gente se desespera mesmo. Porque nós, enquanto professores, nós queremos ver todo mundo aprendendo no mesmo ritmo, no mesmo tempo, e não é isso que acontece. Então, com esse tempo todo de sala de aula, isso eu tenho aprendido, e também eu falo que é um exercício, porque eu também tenho dificuldade de lidar com isso também. É um exercício que você tem que fazer diário, de você olhar o indivíduo, né? Olhar a criança. Então, o Pedrinho, ele não conseguia pegar no lápis, hoje ele pegou no lápis, hoje ele rabiscou, hoje ele interagiu, hoje ele fez uma tentativa de brincar. Lógico, eu estou no 3º ano. Isso é muito pouco dentro do que é previsto para o conteúdo do 3º ano? Sim. Mas como o Pedrinho chegou para mim? Né? Quando você começa a olhar a potencialidade do indivíduo, você começa a ver que sim, ele está tendo avanço, sim, ele está aprendendo. Aí quando você joga tudo isso para dentro de um currículo, nem sempre isso é tão visível. É isso que frustra. Né? Se você olhar para uma criança no 3º ano que não está alfabetizada, é desesperador. Porque a gente quer que leia, quer que escreva. Essa é a expectativa. Esses são os objetivos. Mas e os objetivos do Pedrinho eram esses? Ele começou a sentar, ele começou a escutar. Muitas crianças que ele nem escutava o que eu falava. E passou uns 20 dias depois de sala de aula, ele começou a parar para me escutar. Porque ele estava todo... Quando ele ouvia a minha voz, ele já sabia que ele tinha que estar em prontidão, que alguma coisa ia acontecer. Né? Principalmente quando era horário de leitura. Então, isso é um avanço? Sim. Do que era previsto para o ano que ele estava matriculado, isso era uma habilidade que ele teria que ter desenvolvido no G5. Mas não, ele desenvolveu agora. Então, é esse olhar. Porque aí o professor também se sente motivado. A gente se motiva. Pô, conseguiu alguma coisa. Quando você fica olhando o que você não conseguiu, até nós, enquanto pessoas, quando você olha para você e vê algo que você tem dificuldade, você não está conseguindo, isso é frustrante. Quando você passa a olhar as expectativas que você tem, que você conseguiu, você se sente motivado, você vai para frente, você cria forças para continuar. Né? Então, eu acredito nessa questão de aprendizagem, que a aprendizagem ela acontece. De uma forma ou outra, a criança que está dentro do espaço escolar, ela aprende. O que vai diferenciar é o nosso olhar diante do que ele está nos apresentando. Então, o modelo de avaliação, o modelo, como o Marcelo falou, da questão do currículo, ele se torna muito importante no sentido da gente ter esse olhar mais flexível, mais humanizado diante de cada um que está lá conosco. Márcio, queria falar alguma coisa? É algo que, assim, complementando o que você comentou, né, da questão da avaliação, que é aquela coisa fechadinha, né, e passou daquilo, uma das coisas, primeiramente, eu penso que nós, professores, a gente tem que prestar atenção, inclusive, em nós, no sentido da nossa ansiedade em querer que a criança aprenda. Às vezes a gente, assim, com a nossa ansiedade gigantesca, a gente acaba tendo uns deslizes, assim, e aí você, de repente, senta com mais calma, assim, puxa, não era para eu ter dado esse comportamento, ter tido esse comportamento nesse momento, né? Vou voltar, vou trabalhar de novo. Nós devemos lembrar que não é o aluno que se adapta à escola, a escola e o ensino que deve ser adaptado a essa criança, né? Isso é a lógica da educação inclusiva. A escola se adaptar a essa criança,
né? E nessa perspectiva, novas estratégias devem ser criadas com o objetivo de promover a adaptabilidade da estrutura dessa criança dentro desse universo, né? E aí, óbvio, abarcando um público heterogêneo, né? Com certeza. E essa é a riqueza, né? Essa eu falo que é o fascinante de estar dentro da escola. Eu falo que é um espaço que tantas pessoas diferentes, professores diferentes, funcionários diferentes, crianças diferentes, todo mundo dentro do mesmo espaço, convivendo dentro do mesmo espaço e procurando alternativas, né? Todos com a independência. Elas não apresentam deficiência, mas têm dificuldade de aprendizagem. A escola também tem que trazer essas crianças. É um outro público. Né? Nós não temos lá 30 crianças aprendendo no mesmo ritmo. Isso é uma ilusão nossa. E nunca teve, a escola nunca teve isso. Né? Cada um está dentro de um ritmo, aprende de um jeito, entende de um jeito, e toda essa gama de possibilidades dentro da escola é que faz a escola ser escola. Né? Senão ele ficaria em casa, lá enclausurado. Né? Na verdade, a escola ela traz essa possibilidade de socialização e de convívio e de aprendizagem. Rô, eu queria que você... Inclusive, posso completar um pouquinho a sua fala? Desculpa, Rô, eu roubando o teu espaço. Imagina! Hoje a sala de aula ela é composta por crianças com deficiência, é composta por crianças com transtornos de aprendizagem, é composta por crianças com problemas de aprendizagem, né? E aquela criança que dita normal, né? Que não apresenta nenhuma dessas características anteriores. E esse universo é literalmente nos dado e a gente tem que desvendar essa caixinha que podemos chamar de Pandora, né? E para que isso aconteça, temos que obter informações sobre essa criança, a partir dessas premissas, dessa premissa de ter essa informação dessa criança, a gente vai ter aí uma elaboração melhor de atividades que possa ser naturalmente incluída essas crianças. A aproximação, a relação professor-aluno é fundamental. É fundamental. O afeto, ele move muitas coisas. Eu falo isso, me arrepia de falar, porque é algo que, para nós, quando retornarmos, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque você observando a sua criança, ela com um problema, e você simplesmente, o fato de você pôr a mão no ombro, de você poder abraçá-la naquele momento, puxa, você me entendeu, professora, você me entendeu, professor, e a gente acaba solucionando uma questão emocional nesse momento. Então, assim, a aproximação é importantíssima e rica para a questão de aprendizagem. Então, se eu não tiver o vínculo, eu não vou ter a aprendizagem, né? Basta a gente olhar lá o que Piaget fala sobre isso, né? E lógico, e sempre trabalhando com a aceitação das diferenças, né? Nós vivemos num mundo em que temos muitas situações que a cada dia está se mudando, né? E essas diversidades estão vindo para nós a todo instante. A otimização, a comunicação dos alunos, o fato desse seu aluno que você comentou, que de repente ele parou e ouviu que você, né? Essa escuta, volto a dizer, a escuta é importante. O olhar apurado é importante, né? E, por fim, para que essa proposta pedagógica ocorra, os jogos didáticos, os jogos e as atividades lúdicas é riquíssima dentro desse universo, né? E isso contribui muito para que para que a inclusão aconteça. Eu queria falar boa noite para o Fábio, que também entrou. Um abraço, Fábio. E também dizer que cada uma das... Ai, a minha
coordenadora. Ó, beijo, Sônia, saudade de você. Ai, gente, que saudade da escola. Me deu vontade até de chorar. A gente faz esse espaço, é tão gostoso. É só quem perrengue lá, não é tudo mil maravilhas, não. Mas essa diversidade de você, de relacionamento, de se relacionar, de conhecer o outro, de estar com o outro, sabe, de fazer parte da vida do outro, é tão gostoso, porque as pessoas elas passam na vida da gente e elas permanecem. Dito isso, o Marcelo, a gente trabalhou junto, sei lá quanto tempo, eu tenho 23 anos, acho que faz uns 19 que eu conheço você, Marcelo, sei lá quanto tempo faz que a gente se conhece. Enfim, é isso que faz com que a educação seja, né, fica no sangue, né? Então, quem estiver na sala, se quiser fazer alguma pergunta, mandar algum comentário, pode colocar no chat, que a gente vai lendo e se for direcionado a algum dos convidados, eu vou passando esses questionamentos para eles, tá bom? Roseli, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a questão do que você pensa sobre a valorização e sobre o aperfeiçoamento do professor dentro desse processo de educação inclusiva? Sim. A valorização do professor é primeiramente para garantir educação de qualidade, né? Então, em primeiro lugar, o professor tem que ter uma valorização e garantir a qualidade do aprendizado dele. A atuação do docente tem impacto dentro e fora da sala de aula, seja no desempenho ou dos estudantes, na qualidade da escola, no progresso, independente de qual escola, seja pública, seja particular, então tem que ter esse meio de qualidade para os professores. É importante valorizar o professor com salário justo, é digno e oferecer as condições de trabalho, capacitando, além de reorganizar o tempo e o espaço. As escolas tornam um local agradável onde as crianças também podem ter um motivo de participar, né? Então, isso é essencial. E nós sabemos que um bom professor nunca para de estudar, né? Então, sempre está atualizando e fazendo os cursos pós para o seu conhecimento, né? Então, aquele bom professor, ele nunca para de estudar, né? Então, é isso que eu acho que é a valorização e o aperfeiçoamento de um bom professor. É bom enfatizar também, né, que assim, a valorização, às vezes as pessoas pensam somente na questão financeira, e ela é importante sim, porque é o meu trabalho. Sim. Eu sou professora e é o meu trabalho. Eu falo que não é um hobby. Eu gosto de estar na escola, eu me sinto satisfeita dentro da escola, eu me sinto realizada dentro da escola, eu amo estar dentro da escola. Mas a valorização financeira, ela deve existir porque é o meu trabalho. Eu trabalho. A manutenção, a sua vida, enfim. Né? Além da questão da perspectiva de crescimento, né? A questão dos cargos. Né? A gente fala que, às vezes, você pensa, eu sou professora, mas a gente não tem essa perspectiva de ter outros patamares dentro da educação. Que isso também eu acho que na nossa área ela pesa um pouco, isso desvaloriza um pouco, nesse sentido que você não tem perspectiva. Eu sou professora, eu não posso tentar outras situações dentro daquele espaço. Né? Eu estou me formando, estou me capacitando, essa projeção de carreira, né? Seja ela financeira ou seja ela como cargos, né? Que seja. Mas essa valorização ela deve existir. Né? Além da valorização, e muitos do nosso trabalho enquanto profissional, da nossa importância dentro da sociedade. É isso que conduz tanto quando aconteceu, a gente parou e essa pergunta que realmente eu vou fazer agora. Online, e perceberam todo o processo de trabalho pedagógico
que é realizado dentro da escola, porque às vezes as famílias também não tinham essa clareza de como era ser professor, do que era estar dentro de uma escola, do que era ser escola, estar na escola, garantir a aprendizagem, estar com 30 crianças e dar conta dos 30, né? E isso foi muito evidente. Então, essa valorização, ela está também no papel dentro da sociedade, da importância da sociedade. que tem o professor. Oi, Roseli, você queria comentar? Eu te cortei. Acrescentando, porque muitas pessoas acham que o professor vai lá em sala de aula, dá aula e acabou a aula e pronto. E, na verdade, não. O professor, além disso, lá em casa, tem o seu planejamento, tem a correção, tem procurar muitas coisas para dar o melhor para o seu aluno, né? Então, e isso não é tão valorizado que nem você falou, né? Então, o professor, além de dar a aula, tem os seus cursos, tem os seus planejamentos, tem tudo para ter um ensinamento bom para o seu aluno, né? E isso é fundamental. Então, a valorização tem que ser muito importante para o professor. E a questão do aperfeiçoamento, que você também comentou, dessa questão da formação, ela também é um ponto muito delicado quando a gente aborda, né? Porque a formação eu posso ir, né, em busca do conhecimento, e a nossa área, a área da educação, isso como a gente lida com conhecimento, isso é cotidiano, né? Faz parte do processo de aprendizagem do professor. A gente vive nesse processo, porque o conhecimento ele acontece muito rápido, né? Ainda mais no momento que nós estamos. Mas a gente tem que pensar também na questão das formações que são específicas, né? Para o professor, dentro das escolas, uma realidade é diferente da outra. A necessidade que um professor tem na minha escola, ela não é igual a que existe na escola Y, por exemplo. Na outra, talvez não seja, porque as pessoas que estão lá são diferentes, a clientela é diferente, as crianças são diferentes, as famílias são diferentes. Então, a gente também tem que pensar nesse modelo de formação e de aperfeiçoamento que é proposto tanto pela escola, né, pela equipe gestora, como também pela unidade de gestão, né, que tem feito também, né, nesse modelo de como a escola, desse modelo de escola, com essa questão de avaliação, com tudo que é necessário para a gente ter um processo de aprendizagem realmente eficaz e uma educação de qualidade. Márcia, queria falar? Eu vi que você... Eu acho que assim, essa valorização financeira é fundamental, isso é fato sacramentado, né? E aí vamos pensar também na valorização do profissional enquanto... vamos pensar na cabeça de uma gestão. A gestão, sim, tem que puxar a orelha quando necessário. A gestão, sim, tem que chegar no professor e falar, olha, o seu trabalho nesse momento, com essa situação, está perfeito. Eu acho que, assim, essa empatia, porque o trabalho nosso em sala de aula, ele é solitário. Ele é bastante solitário. Então, existe muito essa sensibilidade da equipe gestora em se preocupar com o colega. Vamos pensar, não vamos nem pensar na questão de colega de trabalho, mas vamos pensar no ser humano que está aí, né? Então, assim, a gestão, lógico, ela tem a demanda dela que não é grande, né? Que não é pequena, é muito grande, né? Então, é pessoal, é administrativa, né? É física, que ela tem que dar conta da escola se acontecer alguma coisa no espaço, enfim. Então, eu penso que esse olhar na questão da gestão, nessa questão da valorização de, olha, legal aquele trabalho que você fez, né? Justamente, não é, quando eu penso dessa forma, e vou estar colocando isso para vocês, não é jogando confete na frente dos outros, sabe, para deixar a pessoa vangloriando, não é isso. É literalmente o reconhecimento do trabalho desenvolvido dentro da sala de aula com as 25 crianças que a gente sabe que tem em todas as escolas. A
aproveitando, Marcelo, que você está com a fala, os alunos com deficiência, eles devem ser matriculados de acordo com a faixa etária. Isso é uma dúvida e eu acho importante colocar. Eles devem ser matriculados de acordo com a faixa etária ou com o desenvolvimento intelectual. Né? Isso é uma situação que a gente vivencia muito dentro da escola. Né? E eu acho que é uma discussão que a gente tem que, uma reflexão que ela tem que ser diária. Né? Essa questão da faixa etária, ele tem 10 anos, mas o desenvolvimento intelectual dele não é de uma criança de 10, mas de uma criança de 7. E aí, em que ano que ele tem que ser matriculado? Você pode esclarecer para a gente começar a reflexão sobre isso? Porque eu acredito que esse é um ponto da inclusão que é muito discutido e que gera muitas dúvidas, né? E muitas frustrações e angústias, né? Para nós professores. Eu penso que com as crianças da mesma idade, né? A deficiência física, visual, auditiva, não costuma representar um problema, né? Que a gente pode estar caracterizando assim. Em geral, elas permitem que os estudantes, as crianças, acompanhem o ritmo da sua turma, desde que, óbvio, por exemplo, na criança com deficiência auditiva, tenha dentro da sala alguém que faça a transcrição para ele da língua para Libras, né? As crianças que têm o comprometimento intelectual ou a múltipla, existe aí a necessidade de consultar uma equipe, né, profissionais especializados. Então, o professor do atendimento educacional especializado, ele é a pessoa apta para estar observando essa estrutura, né, para tomar, inclusive, essa decisão da necessidade desse especialista dentro da sala, né, uma outra pessoa dentro desse espaço. E nós não podemos esquecer que a criança que está ali dentro não é única e exclusiva responsabilidade dessa pessoa que está trabalhando com ele na questão de Libra, é do professor da sala regular. Então, se a sala do 4º ano B pertence ao professor Marcelo, o Lucas, que é deficiente, ele é meu aluno. Ele não é aluno da professora de apoio, né? Ele não é aluno alheio. Né? Eu tenho que dar conta dele, e não é a professora de apoio, não é a menina que está trabalhando ali com Libras dele que tem que dar conta dessa criança. Né? Vai ser um trabalho aí, né, de mão dupla, né? Um aluno com síndrome de Down, por exemplo, ele até pode, e olha assim, eu estou falando isso com um certo cuidado, inclusive, né, se beneficiar num grupo inferior à idade dele, né? Eu estou ainda e preciso literalmente observar como que é essa criança, né? Mas caso contrário, essa molecadinha, ela tem que estar juntamente com o seu grupo de faixa etária, né? Essa decisão, volto a dizer, ela tem que ser tomada caso a caso, né? Não é, o Marcelo falou, não. Não é que o Marcelo falou, então assim, tem que sentar a equipe pedagógica, tem que sentar a equipe técnica da escola e chegarem num denominador. Observar como que é essa criança, e a gente vai necessitar de auxílio da equipe interdisciplinar que essa criança está passando. Então, a decisão não é só da escola nesse sentido, né? Óbvio que quem vai bater o martelo vai ser a equipe gestora em relação a isso. Mas esse universo ele tem que ocorrer, a criança tem que estar na sua faixa etária. Eu tive um caso de um aluno, por exemplo, ele veio do Nordeste, eu estava com uma criança, com os grupos, na época era 4º ano, as crianças eram mais novas, né? Hoje, aos 10 anos, eles estão no 5º. Há um tempo atrás, eles tinham 9 anos, estavam no 4º ano, que daqui aos 10 estariam no 5º ano. Então, o garoto tinha 16 anos. Então, vi aquele moleque maior que eu, era novinho, 16 anos, e as minhas crianças,
Então, assim, ele veio sem estar alfabetizado, a estrutura dele, então foi posto na minha sala para poder acompanhar, né, essa estrutura toda. Então, se faz, sim, necessário um olhar apurado em relação a isso. Nesse caso, por exemplo, ele se beneficiaria se ele estivesse com um grupo na idade dele, né? A gente tem que levar em consideração essa questão de como o indivíduo aprende. A aprendizagem do ser humano é através de modelos. Então, como eu aprendo a falar, o andar, o me comportar, né, as minhas expressões, eu procuro um modelo. As crianças, a gente percebe muito isso na educação infantil. Né? Alguns trazem algumas falas, e, nossa, mas como que essa criança falou isso? Provavelmente um adulto falou e ela repetiu. Né? Ela vai incorporando vocabulários, ela vai aprendendo que tem certas coisas que ela pode falar, outras coisas ela não pode falar, enfim. São modelos, nós aprendemos por modelos. Então, quando você coloca uma criança de 12 anos para conviver com uma criança de 5, então, eu tenho uma criança que tem um comportamento intelectual, então eu vou colocar ela no G5. Qual que é a tendência? Qual é o modelo de aprendizagem? Ele vai ter modelo de infantilidade, né? Então, ela vai agir como? Ela vai agir como uma criança de 5 anos. Ela não tem outro modelo. Então, a questão da educação inclusiva, ela nos trouxe esse olhar. Se a criança ela tem 12 anos, ela tem que ter modelos de crianças da idade dela, de 12 anos, para que ela olhe do lado e ela tenha repertório para reproduzir. E muitos, como eu falei, aquele aluno que ele não parava para escutar e, de repente, ele começou a olhar para os outros e ele percebeu, ops, está todo mundo quieto escutando ela falar. Provavelmente ele entendia o que eu falava? Não. Provavelmente ele não estava entendendo o que eu estava falando. Mas ele incorporou um modelo de aprendizagem. Olha, ela está contando uma coisa. Está todo mundo parado, atento ao que ela está falando. É hora de eu parar também. Ele conseguiu incorporar esse comportamento de ouvinte. O processo de ele entender é um outro momento que a gente vai ter que trabalhar. Mas a questão do comportamento de ouvinte, ele adquiriu. Então, eu acho que acredito que essa questão da escola refletir sobre faixa etária e desenvolvimento, principalmente o cognitivo, que eu acho que a maior dificuldade que a escola tem é justamente isso, né? De ter uma criança dentro de um ano, numa faixa etária, que não apresenta comportamentos que condizem com a idade, e o processo de aprendizagem dele também não é como é que ele está. Então, às vezes, a tendência vamos colocar ele num grupo seguinte. E também a gente tem que pensar na frente das crianças que têm superdotação ou altas habilidades. E isso também é um problema na escola. Então, a gente tem uma criança que ela tem um processo de aprendizagem muito mais avançado, tem um desenvolvimento cognitivo. A gente teve um na escola que era maravilhoso, menino, entendeu? Estava no 2º ano, realmente, ele tinha um repertório para frequentar um 5º, 6º ano. Ele trazia isso de conteúdo, né? De modelos de aprendizagem. Porém, quando a gente analisava a questão emocional, ele não dava conta. Porque, ao mesmo tempo, ele era fabuloso nessa questão cognitiva de aprendizagem e ele estava além do que era previsto para a idade dele, mas ele, na hora de brincar e de estar com o outro, era uma criança de 8 anos. Então, se você coloca essa criança lá na frente com pré-adolescentes, ele provavelmente iria, vamos dizer assim, pirar. Ele não ia dar conta do... Por isso, Ana... criando as dificuldades. Ele não ia ter essa conta, né? Por isso do enriquecimento curricular para essa criança, né? Para justamente ele permanecer na série de idade, né? E a flexibilização curricular aí é justamente o enriquecimento do currículo para ele, né? E ele permanecer na faixa etária, a idade em que ele está, óbvio que aí o intelecto dele vai ser permitido ser trabalhado de acordo com a necessidade que ele apresenta, né? E ao mesmo tempo está literalmente no grupo em que ele está inserido.
né? A gente sabe bem disso, né? Você acompanhou um caso que ficou comigo depois por um tempo, né? De uma criança assim, e o tanto de reuniões que nós fizemos para que a equipe toda entendesse como que era com a funcionalidade dessa criança, né? E a partir do momento em que a equipe entendeu essa funcionalidade, a criança deslanchou, né? A criança teve aí a atenção devida, né? Estando na série e na idade em que ele estava. A questão não é só a aprendizagem acadêmica. Falo que a gente aprende a se tornar pessoa. E isso a escola tem de muito rico. A gente até aprender a lidar com o outro, ao tempo do outro, a saber que o outro não vai fazer as mesmas coisas. Aqui eu tenho que ceder também. Eu falo muito isso para as crianças, né? Não é a hora que eu quero, do jeito que eu quero. A maioria do tempo, às vezes, eu tenho que ceder para o outro, eu tenho que fazer pelo outro. Ora, o outro vai fazer para mim. Mas tem hora que não é o que eu quero. Então, essa aprendizagem que não é acadêmica e que nos torna pessoa e que é tão importante, né? Roseli, você podia falar para a gente, né, diante de tudo isso, né, o professor, a gente sabe que a gente fica numa situação bem complicada. A gente está inseguro. Eu não sei se é mas eu fico. Ai, será que está aprendendo? Meu Deus do céu, não vai. E a multiplicação, e não sei o que, a divisão, e os adjetivos, e não produz, e não vai para a paragrafação. Aí vai ficando, o cabelo vai subindo, e não vai, e não vai. Como que é lidar com essa insegurança no dia a dia, Roseli? Como você acha que a gente pode lidar com tudo isso? Bom, a insegurança faz parte do nosso cotidiano, né? Isso, né, todo mundo tem aquela insegurança. Mas a principal emoção que está inserida no contexto da insegurança é o medo. Nossa, o medo faz a gente ficar muito insegura, né? E gerando a grande angústia, a insegurança que surge o medo, o aceito do medo, do abandono. A gente tem que saber lidar com essa relação, né, com essa reação um do outro, porque assim, muitos professores nós temos visto em redes sociais que são agredidos, que são os pais acabam também agredindo, e aí que a gente fica com essa insegurança, com muito medo, e não tem um apoio, né? Nós precisamos de segurança dentro da escola, nós precisamos do apoio, e isso faz com que cada dia os professores estão distanciando mais de sala de aula, né? Então, a segurança, o apoio da política e da educação é essencial, né? Então, a gente precisa ter muita cautela, a gente tem que ter a firmeza, mas o medo faz com que a gente tenha essa insegurança. Isso. E você trouxe muito bem isso, né, Roseli? Essa questão do medo. E você foi falando, e aí eu quase chorei. Porque a gente tem o maior medo, eu não sei, acho que todos os professores, estou falando de mim, o medo maior que eu tenho é que os meus alunos não aprendam. Quando eu olho para eles, eu quero que eles sejam os melhores da escola, os melhores do município, e eu puxo a corda, mas você não sabe que eu sou assim. Eu quero ver eles bem. E hoje eu tenho aprendido muito, sabe, no sentido que é lógico que é importante, a gente tem que dar essa motivação e dar essa perspectiva de vida, né? De eles aprenderem, de eles estarem dentro da sociedade, de eles assumirem o papel deles enquanto cidadãos, enfim. A escola exerce esse papel que é fundamental. Mas hoje eu vejo assim, e ser feliz, seja qual for a escolha. Ele pode ser, sei lá, um engenheiro, um médico, um auxiliar de caixa, um ajudante geral, não sei.
É importante ele assumir um papel da sociedade, a sociedade espera isso de todos os indivíduos, mas eu acredito que o mais importante é essa questão humana que está vindo à tona com tudo que a gente está passando, do ser feliz. Eu sou feliz pelas escolhas que eu fiz, eu sou feliz por estar dentro da escola, por ser professora, de estar, mas não são todas as pessoas que têm essa ideia, né, esse sentimento. Então, eu acredito que a escola, a gente tem que reviver isso também, né? A gente acaba ficando com tanto medo da questão da aprendizagem acadêmica, a gente se prende, e a escola, ela tem esse papel. Eu falo que a gente tem que assumir esse papel. Eles estão lá para aprender certos conteúdos, e é papel da escola, isso é fato. Mas a gente também tem que ter esse equilíbrio, para que a gente também não fique nessa questão dessa insegurança todo o tempo referente à questão da aprendizagem. Oi, Marcelo. Relacionada a essa questão da Rô, eu gostaria também de dar uma contribuição. Ter uma boa... Eu volto a falar naquilo que eu comentei anteriormente, né? A relação professor-aluno. Né? Ter uma boa relação com o professor, com o aluno, é essencial para que tenhamos, no caso do aluno, ter boas notas, evidentemente, isso é fato, né? E que ele aprenda, evidentemente, a partir do momento em que a mente humana ela funciona de uma tal forma que, assim, é algo fantástico, literalmente. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma relação boa com você, eu jamais vou querer magoá-lo. Eu jamais vou querer fazer com que você se sinta triste comigo. Então, a cabeça do aluno vai partir desse pressuposto. Não, a Pro, ela é muito legal, a Pro, ela se importa comigo, a Pro não sei o que, a Pro não sei mais o que. Ela não vai querer ser uma criança desleal com a gente. Então, essa confiança, ela não é da noite para o dia que acontece. Né? Haja vista no início do ano. A molecadinha toda apreensiva, né? Aqueles olhos, né? Isso para as crianças maiores. Então, imagine as menores, né? Que já entram chorando, nunca te viu, você vai ficar lá com elas umas 2, 3 horas durante uma semana, depois vai ficar 5 horas. Imagina o pânico. Então, o laço afetivo tem que ocorrer. Né? Em todos os lugares há o que chamamos de hierarquia, né? E a gente não é impossível a gente fugir dessa palavra pelo fato de que por mais que tenhamos essa relação, vai existir a diferença entre nós, porém o que vai nos dar o pozinho, o sabor de tudo isso, literalmente é a relação da questão da afetividade, que é o que sempre vai dar certo em tudo isso em sala de aula. Eu queria só falar um oi para a Ivonilde, ela fez um comentário no chat. Sorte a nossa ter a Cris e o Marcelo como professores do AEE. Ai, Ivonilde, se você soubesse a saudade que eu tenho daquela época, foi um processo de aprendizagem tão grande. Eu tive o privilégio de ter você e a Carol na minha vida. Eu aprendi tanta coisa que eu acho que assim, vocês me deram muito além do que eu dei. Essa é a verdade. Um beijo para você, viu, Ivonilde? E a gente já está meio que caminhando já para o final. A nossa última pergunta, a nossa última reflexão é sobre a educação inclusiva, sobre a educação em si e a pandemia. O que vai mudar nesse cenário? Vocês acreditam de possibilidades? Como é que a gente vai direcionar esse processo dentro da escola? Né? Porque muitas das crianças com deficiência, a gente tem que lembrar que tem algumas comorbidades que acabam dificultando o acesso delas a esse espaço, a esse momento que a gente está vivendo. E também falar um pouco também dessa questão do uso da tecnologia com eles. Quer começar você, Marcelo? Pode ser, sim. Não será a mesma, literalmente, né? A nossa relação após essa pandemia,
né? Eu penso que nesse período temos que identificar alguns caminhos, né, que serão ali primordiais para a gente seguir esse retorno presencial, né, das aulas, né? O cenário externo de isolamento social que trouxe a todos nós, sem exceção, a necessidade de reinventar, né, novas possibilidades, de solidificar, inclusive, a nossa relação com a tecnologia. E vamos pegar essa ideia, né, e aliar com a nossa criatividade, que professor tem, sim, criatividade. Né? Essa criatividade ela vai ser a mola propulsora para a educação chegar até essas crianças. Né? As aulas mediadas com a tecnologia, abriu-se uma série de discussões acerca das salas com interatividade, com metodologias ativas, gritando, né, e atrativa aos alunos, que nem se nós ficássemos de ponta cabeça, plantando bananeira, a gente vai conseguir ganhar das tecnologias ativas em sala de aula, né? Por isso que a nossa criatividade, a gente tem que puxar isso como aliado para nós, eu penso, né? Já que a interação não é presencial nesse momento, e assim, quando isso acontecer, a gente vai ter aí ao nosso lado, situações permeando ao nosso favor, né? Lógico, volto a dizer, ela requer muita criatividade para que a gente possa fazer com que isso aconteça. Nós aprendidos o que nós aprendemos com essas mudanças, eu penso, lógico, a lousa, por exemplo, ela passou a ser a tela do computador, né? Às vezes nem, então assim, aquela sala aberta, somente você interagindo, um monte de carinhas todas fechadas, a gente observa isso, principalmente nas relações quando nós temos do nosso próprio trabalho. Então você está lá ouvindo uma pessoa e você olha todos os seus colegas com as carinhas todas fechadas, o som desligado, e ninguém está se olhando. Então, é algo para a gente perceber nessas questões aí, que a gente tem que pensar nesse retorno nosso, né? Então, o que a tecnologia realmente nos trouxe e que a gente pode aproveitar nessa retomada de aula presencial, né? A pandemia ela demonstra um lado preocupante, inclusive, né? Que foi a desigualdade social. A gente tem aí na nossa própria cidade. Então, a gente tem crianças do vetor oeste, do vetor norte, do sul, do leste. E aí, dentro de cada vetor, existe um espaço educacional que um é mais forte financeiramente que o outro. E, às vezes, a gente tem um outro lugar onde todos não tiveram esse acesso, né? Então, a tecnologia não chegou. Então, para que a educação chegasse a essas crianças, foi-se necessário criar situações que não pudessem ficar à margem, né? E, lógico, a gente encontrou ao longo de toda essa trajetória, esses 6 meses que a gente observou, a gente viu pela mídia, a gente conversou com os colegas, a gente recebeu vídeos de colegas, de alunos, falando sobre o desdobramento do professor em relação a fazer com que as crianças chegassem a ter o mínimo da aprendizagem durante essa pandemia toda, né? Então, é algo para a gente ter como preocupação pegar essa tecnologia e a gente aperfeiçoar ela um pouco melhor. Então, assim, a escola pública, infelizmente, ela é muito carente de tecnologia, né? A tecnologia chega na escola pública depois que já está tudo sucateado.
né? Então, assim, a gente tem uma balança entre o setor privado e o setor público. Então, o setor público é aquele que sempre vai receber aquilo que já está sucateado, né? Que já perdeu a validade. Haja visto os computadores que estão na escola, né? A gente tem que pensar na questão, né, Marcelo, e você bem disse dessa questão, desse ponto, e eu acredito muito nisso. A escola, o modelo educacional, ele ia ter que passar por essa transformação tecnológica. No começo do ano, fevereiro, minha amiga Chay, coração, nós estávamos conversando a respeito de geometria, enfim, e nós assistimos um vídeo onde uma professora, eu não sei se era do Japão, da China, enfim, ela estava explicando para a criança a questão da arestas, vértices, enfim, essa questão. E na lousa aparecia a imagem tridimensional. Então, ela tinha uma lousa interativa. Então, ao mesmo tempo, ela ia falando e aparecendo aquela lousa interativa, a imagem interativa. Então, eles têm esse acesso a essa lousa. E nós estávamos, ela falou, gente, olha que coisa, olha para a gente ensinar como ia ser interessante se a gente tivesse uma louça interativa com acesso à internet, quantas coisas a gente podia enriquecer, né? O nosso processo, as estratégias de aprendizagem, enriquecer o processo dos nossos alunos. Enfim, ainda a gente falou, nossa, sonho nosso, mas vai chegar aqui, não sei o quê. E falando sobre isso, e mal nós sabíamos que ia vir uma pandemia e todo o modelo que a gente tinha de aprendizagem, de escola, ia, né? A gente ia ter que se reinventar e ter acesso e reconstruir e incorporar essa prática dentro da escola. Agora a gente tem um outro movimento, que é realmente de preparo para as escolas. Mas eu acredito muito, sim, que a pandemia, ela trouxe isso de vantagem, sim. A escola precisava, ter esse momento, né? Foi no grito, foi no susto, mas precisava. A gente tinha que trazer a tecnologia. Até o professor tinha um pouco de resistência. A gente tinha medo mas, né, tinha aquela coisa do robô, do processo de aprendizagem. Né, muito se falou sobre isso. E não, o meu papel de professora, ninguém tira, não. Tem a questão da afetividade, tem a questão das intervenções, da mediação do conhecimento, que sou eu que faço. Pode ter lá o computador, a internet, a tecnologia, a mesa interativa, mas se não tiver um professor para fazer a interação com o conhecimento para aquela criança, não vai acontecer, vai ficar lá a lousa. Visto que a gente vê esse processo de aprendizagem dele dentro de casa. Mesmo com as plataformas, as famílias elas têm dificuldade de lidar, porque precisa da intervenção, precisa da mediação, sim, do professor. De lá. E é assim, é uma estratégia, uma ferramenta que o professor tem para melhorar a aprendizagem. Né? Roseli, você quer falar para a gente também? A sua fala sobre essa questão da inclusão, da pandemia, que você acredita que vai mudar nesse cenário? Liga seu microfone, Rô, tá desligado. Não, ainda não. Tem alguma coisa que acho que você não conectou, que tá aparecendo que ele tá ligado, mas não tá vindo som pra gente. Não. Vê se você ativou o fone e o microfone. Enquanto isso, eu vou falando, tá, Rô? Na hora que você conseguir, você vai entrando, tá? Além disso, a gente discute essa questão hoje, a educação, e para a educação inclusiva, eu acredito que também tem que ter um olhar diferente, a questão da saúde e da vigilância sanitária. Né? Hoje, a escola, ela também tem que ter essa preocupação. Né? A saúde, ela vai permear todo o processo de aprendizagem. Já era para ter essa questão dessa interligação entre as áreas, mas diante da pandemia aconteceu agora, mas enfim. A gente precisa dessa questão da saúde e precisa também dessa questão da vigilância sanitária.
E para as crianças com deficiência, né, lembrando, alguns casos existem algumas comorbidades que vai envolver, sim, um olhar diferente da escola, né? Então, toda cautela para o retorno, e a gente sabe que as famílias, está todo mundo ansioso pelo retorno às aulas. E eu, como professora, também estou, porque é um processo desconfortável para todos nós. Mas nós temos que pensar também na segurança das crianças, na segurança dos funcionários, dos professores, em como direcionar e gerenciar todo esse processo que acontece lá. Além disso, bem lembrou o Marcelo, a questão do acesso. A questão da desigualdade social ficou muito evidente dentro do processo, dentro da questão da pandemia, né? Ficou muito claro que existem pessoas que têm acesso ao conhecimento tecnológico, às mídias, enfim, e outras não. Eu falo muito isso, e eu falei numa outra live, que não importa a porcentagem. Se 1% não tiver acesso, tem que ser considerado 1%. Não interessa a porcentagem, mas é pouquinha gente que não tem acesso à internet, que não tem acesso. Não, é 1%, ele faz parte da escola, ele tem que ser acolhido, e isso é educação inclusiva. Como eu disse, todos nós estamos enfrentando esse desafio. Então, a gente não pode deixar ninguém de fora. Ninguém. Pô, você conseguiu? Eu acho que não. Está desligado o seu fone. Não. Tenta tirar o fone e conectar de novo. Vê se você consegue. Não? Rô, a gente vai começar a se despedir, mas eu vou esperar você. Entra e sai de novo da sala, tá? Às vezes, quando você entrar de novo, você aciona o seu áudio. E aí, talvez ele entre, tá? Então, olha só, nós estamos em 1h17 de live. Tá uma delícia, amei. E eu falo pelos cotovelos mesmo. E eu ficaria aqui a noite toda. Mas, infelizmente, a gente tem que ir encerrando. Quem não conseguiu acompanhar a nossa live na íntegra, daqui a pouquinho, daqui uns 30, 40 minutos, vai estar lá no meu canal do YouTube. Vocês podem lá assistir, curtir, compartilhar e a gente disseminar essa questão do conhecimento e toda essa reflexão. Quero agradecer a Celina que entrou, acabou de entrar, Angélica Assis, um beijo, Angélica, agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui. E a gente está partindo para as considerações finais. Mas, deixa eu ver se a Roseli conseguiu. Rô? Tá desligado agora. Agora ligou. Não. Tá sem áudio nenhum. Bom, Marcelo, vai falando você. A Rô vai tentando acertar. Dando suas considerações finais e a gente vai se despedindo do pessoal. Eu acho que assim, eu penso que as nossas relações, a partir do momento em que nós entrarmos na escola, quando todos estivermos juntos novamente, de fato, situações inúmeras, tanto acadêmicas quanto emocionais, elas estarão diferentes. E tecnológicas também, né? E é o momento em que, literalmente, nós temos que nos unir para que a gente possa receber essa molecadinha com mais tranquilidade, né? Primeiramente, a gente tem que estarmos bem em relação a isso, né? A saúde mental é algo que é preocupante nesse momento e nós todos temos que pensarmos na nossa saúde mental para que esse retorno seja brando para todos nós, né? Mesmo passando por inúmeras dificuldades, eu sei que colegas perderam familiares, é algo irreparável em determinadas situações. Então, assim,
essa pandemia ela demonstrou literalmente essa questão da desigualdade social, já que os estudantes, principalmente das periferias, demonstraram as dificuldades de acompanhar as aulas em todo o nosso país, né? E é um problema que com certeza terá que ser discutido mais à frente com políticas públicas para uma melhora. Ok, quero já agradecer, Marcelo, pela sua... Deixa eu ver se a Roseli... ela não está conseguindo, gente, mas eu vou agradecer, quero agradecer a Roseli, agradecer ao Marcelo pela disponibilidade, pela participação, de estar aqui, né, nesse processo de reflexão, nesses novos desafios que essa pandemia nos trouxe. Sou muito grato pela vida de vocês, que são duas pessoas que Deus me deu o privilégio de conhecer e que ficaram na minha vida. Às vezes a gente se distancia um pouco, né, Marcelo, devido ao dia a dia, cada um vai para uma escola, um vai para outra, outro vai para outra, mas, enfim, o amor, o respeito, a gratidão sempre está conosco. Fica aqui, né, a nossa reflexão quanto ao processo de educação inclusiva, né, da questão das oportunidades de acesso, das políticas públicas que realmente assumam e façam com que isso realmente aconteça, né? A questão da saúde e da vigilância sanitária também, isso é um fator, então família que está nos escutando, professores, eu acredito que o momento que nós estamos vivendo hoje é um processo que a gente tem que pensar, replanejar e ver uma forma segura para estarmos novamente dentro da escola. Hoje a escola ultrapassou os muros, né? Nós saímos do processo dos muros, estamos em cada uma da casa de vocês, enfim, estamos aprendendo novas formas de aprendizagem. E isso é educação inclusiva. Quero agradecer a todos. Deus os abençoe. Muito obrigada por estar conosco. Beijos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.